Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bora começar mais um encontrozinho aqui no nosso canal no YouTube, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão. Muito prazer, viu? Com muita humildade a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho de história, para falar um pouquinho de editais aí do Brasil inteiro, na área militar, nas áreas militares, né? Vou falar um pouquinho sobre, deixa eu me apresentar para você saber quem eu sou. Eu sou formado em História pela UFMG, mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, né? E nós, inclusive, hoje preparamos a aula, né? Nossos estudos hoje para essa aula é em cima da biografia da professora Lilia Moritz Schwartz e também da professora Heloísa Maria Murgel Starling. Tá legal? Né? Essas professoras, elas escreveram um livro chamado Brasil, uma Biografia. É um tratado sobre a história do Brasil, é como se pegasse um livro didático, uma apostila de um bom curso, de um bom concurso, né? E, enfim, aumentasse mais. Vários editais usam essa biografia como referência, Bombeiro em Minas Gerais, CBM, MG, tanto para soldado quanto para oficial. Então a gente usa essa biografia porque é a nossa melhor fonte constitutiva da história nesse sentido, tá legal? Principalmente para passar essas informações que nós vamos falar aqui hoje para vocês, nessa dicasinha que vai rolar aí nos próximos minutos. Muito prazer em estar aqui, viu? Com muita humildade. A gente se prepara muito para dar aula. Enfim, aqui é o máximo. A gente se dá o máximo aqui, né? Opa, né? Alguém vai fazer piadinha aí esquisita, hein? Não, mas a gente dá o máximo da gente aqui, sabe? O máximo do ponto de vista intelectual, do esforço, de estudo. Eu sou viciado em estudar história, eu gosto pra caralho. E é isso aí que a gente vai falar hoje, beleza? Então é isso. Bora começar a nossa aulinha então, beleza? Bora começar a nossa aulinha. Hoje eu quero falar especialmente de um edital que está aberto aí, que abriu aí nos últimos dias, um edital legal para danar, um edital da ESA, Escola de Sargento, uma remuneração inicial de R$ 3.800, mais ou menos equivalente, né, ao que recebe um soldado quando ingressa numa carreira militar. São salários compatíveis, pelo menos, com a Polícia Militar aqui de Minas, que recebe um pouquinho mais, é verdade. É algo que me consta, viu, gente? O grande Alvarenga, o Ruiter aí, os militares feras aqui do Monte Concurso sabem melhor que eu, né, essa parte, com certeza. Eu estou me aventurando aqui numa área que não é exatamente a minha, porque eu sou professor de História, mas a gente tem gente muito fera aqui para falar sobre isso, por isso estou citando desses dois feras aí, Ruiter e o Alvarenga, que sempre estão nas lives com a gente. Aí assiste, dê moral para eles também, viu, gente? Dê moral para eles também, bora lá, tamo junto, conversar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, não vale só para a ESA, né? Não vale só para a ESA em relação aos concursos que nós vamos abordar aqui. Vale para todas as provas militares. Em geral, essas provas militares são questões mais, eu não diria difíceis, né? São questões enciclopédicas. Pelo menos na prova da ESA, são questões, numa das últimas provas, trata-se de questões enciclopédicas, ou seja, questões de decoreba mesmo. Para quem é professor, é uma prova muito fácil, né? Mas eu não posso, no meu lugar de fala, no meu lugar de professor, criar uma qualidade, um adjetivo para você. Para você que não é professor de história, a prova não é fácil, claro. Eu passei a minha vida dedicando a essa matéria. Eu sou professor de história, dou aula aqui no Monstro, dou aula em cursinho, dou aula em terceiro ano, dou aula em escola, enfim, eu dou aula. Minha vida é história, falar de história. Então, eu me colocando no seu lugar, que está vendo essa dica, não é uma prova fácil, mas a gente vai encontrar aqui atalhos para isso. Meu objetivo aqui, rapaziada, é fazer você acertar 6 em 6. Nosso objetivo é esse, 6 em 6. O Brenão ficou doido. O que é isso, Brenão? 6 em 6. 6 em 6. É fazer você acertar 6 questões, né? Ter 6 acertos em 6 questões de história. Afinal, são 6 questões que caem na prova, questões mais enciclopédicas nesse sentido. Então, para você que busca uma estabilidade na área do concurso público, na área militar, tá aí uma ótima carreira para você ingressar. Você tem aí no Brasil inteiro, batalhões espalhados pelo Brasil inteiro,
né? E inclusive tem uma memória assim muito interessante, né? Você tinha um sargento Garcia lá do tiro de guerra de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, né? E eu era vizinho do sargento Garcia, eu ficava observando ele sempre comandando as tropas, os recrutas no tiro de guerra, fazendo uma preparação militar. Eu achava aquilo massa para danar, é só para estimular você cada vez mais a entrar nessa carreira que, enfim, você alcance seus objetivos. Não é uma prova exatamente, digamos, como eu vou dizer assim, não é uma prova com o maior nível de dificuldade do mundo, mas também não é uma prova fácil, é uma prova que dá para a gente conseguir encontrar alguns atalhos. E hoje eu vou abordar um longo tema aqui, eu vou fazer um resumo de um longo tema. É um resumo, inclusive, de um tema que caiu na última prova. Tem esse tema na última prova. Então eu quero falar basicamente do Brasil Império. Esse é um assunto abordável aqui. Então olha só, as questões são enciclopédicas, eu tenho que acertar 6 em 6, é característica dos concursos militares, você não tem só o exame intelectual, você tem outras etapas também, teste físico, teste psicológico. Então, tudo que a gente tem que fazer é criar o nosso foco e ir de migalha em migalha, objetivo a objetivo, né, cercando e acertando as questões. Então, você precisa de mim, eu não sei quem é que vai dar aula de gel para você, se é o Guilhermão ou se é o Diegão, 2 brothers aços que eu tenho aqui do Monster Concursos, não sei se são eles, mas se forem, beleza, massa, vocês estão bem demais, mas aí tem outras matérias que vocês precisam estudar, né? Hoje a gente está aqui para falar disso, desse ponto, enfim, para abordar esse tema com você, beleza? Então vamos lá. Munidas dessas informações iniciais, vamos desenvolver um tema. Vamos falar de um tema com base nessa bibliografia. Olha, paciência, nós vamos falar da matéria em si, então muita paciência para acompanhar comigo, porque isso é um tema de uma questão que caiu na prova passada, em uma das provas passadas, e é isso. Eu lembro que em 2010, há 11 anos atrás, eu fiz uma prova para ser oficial da aeronáutica, né, e fui muito bem na prova, foi muito bem mesmo, assim. E eu estudei muito para a prova. O problema é que o nível de erro da prova era muito pequeno, né? Era um quadro de oficial complementar para ser professor de história, a prova tinha 60 questões, você tinha que acertar 58, eu fiz 55, 56, não sei, ou seja, eu fui muito bem na prova. Né? Em qualquer outro concurso talvez eu passaria, mas nesse, como era muito concorrido com pouquíssimas vagas, infelizmente não deu, mas é uma área que eu gosto muito e é uma área que eu trago aqui estímulos para isso, né? Para a gente conseguir fechar e avançar muito nesse sentido. Portanto, vamos abordar hoje um assunto que é um assunto de Brasil e Império. É isso que eu quero falar com você. O assunto hoje que nós vamos tratar aqui é Brasil Império. O Brasil Império, ele vai desde a independência, 1822, até 1889. Mais uma vez, frisando, fica aqui a minha indicação bibliográfica, para você estudar, é um calhamaço, o livro é grandão, tá, cara? Mas ele é fonte inesgotável, é uma fonte inesgotável para o conhecimento, para nós que vamos fazer concurso, que é esse livro aqui, ó, Brasil, uma biografia. Galera, gente, eu não ganho nada com isso aqui não, viu? Antes que alguém possa fazer um comentário maldoso, viu? Né? Como é que se diz hoje? Antes que alguém me cancele, viu? Não ganho nada com isso aqui não, não é jabá nenhum não. Eu simplesmente admiro o trabalho dessas duas grandes pesquisadoras na minha área e que outros concursos têm usado como exemplo. Isso quer dizer, na verdade, que eu estou, por favor, não me leve a mal, não é falsa modéstia, mas eu estou atualizado em termos de bibliografia. É assim que o professor tem que ser. O professor, para ele dar uma boa aula, para ele falar muito bem, ele tem que estar sempre estudando o que está saindo de mais recente. Esse é um exercício que a gente faz, né? Não estou dizendo assim que, né, enfim, que eu sou o melhor do mundo, não. Eu só estou dizendo que eu sou esforçado. Tomara que você, inclusive, aprenda comigo aqui hoje. Estou torcendo muito para isso. Então, o Brasil Império, ele vai de 1822 até 1889. Especificamente, podemos dividir o Brasil Império mais ou menos em 3 fases. Vamos começar, galera? Vamos lá comigo? Então, você que está aí, né, às vezes, pronto para ver essa aula, vai lá, pega um cafezinho, toma um cafezinho, você está no ônibus, está no carro, ouvindo no Bluetooth do carro,
né? Aumenta o volume aí, fica comigo, ou você está no volume na academia, na esteira, ou você está fazendo qualquer outra coisa. Fica comigo, cara, vamos ouvir isso aqui para a gente gabaritar, acertar 6 em 6 na prova da ESA, tá legal? Mas, na hora que a gente tiver os nossos resumões aí, a gente vai fazer um espelho de temas. É isso que eu chamo de espelho de temas. O que é isso? A gente fez isso no concurso da Bahia, velho. Eu fiquei assim, desculpa a expressão, puta que pariu, foi muito doido, velho. Muito doido. Primeira vez aqui no Monstro, fiz um espelho de temas. Pegamos as 3 últimas provas, tem que ser a mesma banca, né? Não tem jeito. Se mudar a banca, zera tudo. Mas pegamos as 3 últimas provas do APM Bahia e fizemos uma lista de temas que caiu na antepenúltima, uma lista de temas na penúltima e uma lista de temas na última. E aí a gente foi tentando encontrar o que não caiu. O que não caiu ali? Né? Que tema que não caiu ali? A gente acertou 2 temas, acertamos duas questões no espelho de temas. Que eu chamo de espelho de temas, é uma estratégia que eu uso no 3º ano, eu uso no Enem também, e é isso aí. Então o Brasil Império vai de 1822 a 1889. Brenão, mas você falou que no espelho de temas é pouco provável que uma questão que caiu no concurso passado, caia no próximo. Sim, é pouco provável. Mas eu vou abordar um tema macro aqui. É todo o Brasil Império, então a chance de cair, né, não pode ser que não caia o Brasil período regencial, como caiu na última prova, mas é um tema que vai abordar, com certeza é quente para a gente aprender, para a gente estudar, e é disso que eu estou falando. Então vamos lá. Então nesse espelho aqui do Brasil Império, vamos começar falando desse século XIX, para nós, o pequeno século XIX, em que o Brasil se transforma no Estado-nação. Em 1822 acontece o processo de independência. Se eu for comparar com as outras independências da América, galera, nós temos pelo menos 4 Américas, vocês vão entender. Eu tenho a América portuguesa, o Brasil, eu tenho a América espanhola, que é aquela que foi colonizada pela Espanha, eu tenho a América francesa, né, que é o Haiti. A independência do Haiti, ela tem um caso muito particular em toda a história das revoluções e das independências na América, porque foi a única independência, o único processo revolucionário que foi liderado e conduzido por escravos, né? E eu tenho a América inglesa, que é a independência dos Estados Unidos, tal qual conhecemos. O Brasil ele tem uma particularidade, né? O Haiti tem particularidade, a América Espanhola também e a América Inglesa também. Mas a particularidade do Brasil reside no fato da independência do Brasil ter sido feita, promovida pelo filho do rei de Portugal. É isso aí, cara. Ê, Brasilzão do meu Deus, né? Eu já vou te contar, bicho. É a terra do jeitinho, é a terra daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda, quando escreveu Raízes do Brasil, chamou de patrimonialismo. É herança, né, daqueles que tinham a posse no início e foi passando de pai para filho. A independência do Brasil é o reflexo perfeito disso, né? O filho do rei de Portugal fez a independência do Brasil. Então, em 1822, independência do Brasil, comemora-se no dia 7 de setembro. Essa primeira fase, ela vai até 1831. Opa, vamos abordar aqui, ó, fazer uma linha, né? Beleza? Até 1831. Esse período aqui, galera, nós vamos chamar de primeiro reinado. Tá legal? Vamos chamar de primeiro reinado. Primeiro reinado. Aí, em 1831, né, o então primeiro rei do Brasil, Dom Pedro I, ele abdica do trono, ele renuncia ao trono em favor do seu filho, só que o seu filho é um fiotinho, o seu filho é pequeno, ele tem apenas 6 anos e ele não tem a idade mínima para governar. Então vai ser um período que o Brasil será comandado por regentes. Tem gente que fala que são cargos semelhantes aos cargos de ministros. É isso. Então esse período que vai de 1831 até 1840, de 1831 até 1840, é um período que a gente chama de período regencial. Período regencial. Não é vergonha eu consultar o ano da prova que isso caiu não, né, gente? Não é vergonha nenhuma
eu consultar o ano da prova, não. Quer ver? Eu estou aqui bem com ela aberta. Isso, da prova 2017, 2018. Na prova 2017, 2018, eu vou fazer um destaque para isso aqui, ó. 2017, 2018, caiu uma questão desse período, falando sobre as revoltas regenciais, em especial a revolta dos malês. Bom, se a gente for, né, usar a estratégia, como eu disse, do espelho de temas, a gente vai entender que não existe, a possibilidade de cair revolta dos malês de novo é muito pequena, né? A gente não pode ignorar nada. Eu sempre falo com os meus alunos assim, gente, em exames de concurso, em prova de Enem, né, em tudo, a gente não pode ignorar nada. Tudo é caível, absolutamente tudo é caível. Né? Então, assim, por ser tudo caível, nesse sentido, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso aqui, embora já tenha sido estatisticamente cobrado, né, a gente só não vai falar assim, eu só não vou virar para você e falar assim, não precisa estudar isso não. Jamais falaria isso. Né? Quando eu dou aula no ensino médio, meus alunos falam assim, professor, eu posso estudar só pelo caderno que eu faço bem sua prova? Eu falei, jamais, velho. Jamais. Mesmo às vezes sendo isso, eu nunca vou estimular o meu aluno a estudar pouco. Não, de jeito nenhum, velho. Você tem que estudar por tudo, pelo livro, pelo caderno, pelo YouTube, pela oração, por tudo, entendeu? Você tem que estudar por tudo. E é isso. E aí eu tenho uma última fase, porque aqui em 1840, né, esse príncipe, né, esse então rei que ainda não é rei, o Dom Pedro II, que era um fiotinho, ele passa a ter uma idade maior, embora não oficial ainda, né, não é a idade de 18 anos, mas há um golpe no sentido de colocá-lo no poder, para que ele possa exercer essa, digamos, que ele possa exercer essa característica toda. E aí, entre 1840 e 1889, vamos lá? 1889, eu vou ter o chamado Segundo Reinado. Segundo Reinado. É o período que o Dom Pedro II, ele governa o Brasil. Deixa eu sair da frente. É o período que o Dom Pedro II governa o Brasil. Um desses aspectos interessantes, principalmente na transição do primeiro para o período regencial, eu vou abordar isso. Esse ano de 1831 aqui, para muitos historiadores e para muitas pessoas que viviam na época, era encarado como segunda independência. Eu vou falar isso porque ao longo desse canal, ao longo dessa dica, ao longo dessa aulinha, beleza? Eu vou falar ao longo dessa linha. Então, visto isso, deixa eu sair da frente, com essa divisão aqui que a gente está lembrando um pouquinho do seu ensino médio, né, do seu cursinho que você fez também, vamos abordar, em primeiro lugar, falar do primeiro reinado. Para isso, cara, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, né, rapaziada? Senão, eu não aguento. Fala igual a matraca velha, senão eu não aguento, beleza? Bora lá, galera, agita aí. Se você tá de manhã, pega um cafezinho, você tá de tarde, fica ligadão, você tá trabalhando. Beleza, bom demais, dá conta. Firme. Então vamos lá. Destacando então o primeiro reinado. Vamos colocar aqui, ó, o títulozinho desse período. Primeiro reinado. Primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, como eu destaquei anteriormente. Vamos falar das características desse período. Uma das características principais desse período, a gente pensa assim, nossa, Brenão, mas a independência do Brasil foi um ato muito burocrático, né? Um ato muito, digamos, chato, né? As margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, cansado do mandonismo de Portugal, teria dito independência ou morte, puta que pariu, né? Não, tira o puta que pariu ele não falou não, ele só falou independência ou morte. Bom, mas por mais que isso seja eternizado, né, no quadro do Pedro Américo, como todos nós guardamos, pelo menos a maioria de nós guardamos na memória, tá lá ele, né, as margens do rio Ipiranga e tal, aquela cena não foi daquele jeito. Ele estava talvez com disenteria. Eu estou falando sério. Quem disse isso foi a Lilia Schwartz, professora da USP.
ela disse, né, que ele talvez estivesse com desinteria, passando mal, e que aquilo foi meio que um gesto de desabafo, né, não de heroísmo. Foi mais desabafo do que tudo. Mas para eternizar e contar uma história positiva da nossa nação, nós acabamos incorporando aquilo como se fosse uma espécie de, não vou dizer antagonismo, né, mas como uma espécie de subterfúgio, de referência para se contar uma história do Brasil, uma história positivista. É isso que os historiadores falam, uma história que é contada de cima para baixo, com o olhar do vencedor, com o olhar do dono, com o olhar do rei, com o olhar do imperador, e é assim que se pensou, em princípio, essa história. Apesar disso, engana-se aquele que imagina que o processo de independência do Brasil foi um processo pacífico. O processo de independência do Brasil teve guerra. Ué, professor, como assim? Eu tô ficando doido, eu nunca vi isso no ensino médio. Pois é, mas teve, cara. Teve guerra, inclusive teve guerra na Bahia, né? Teve guerra, vamos colocar aqui, guerras. Na Bahia. Na Bahia, inclusive, né, chegou-se a mencionar até uma certa independência. Na Bahia havia grupos contrários à independência. O Brasil teve guerra, gente, não é porque as pessoas queriam fazer independência, não. É porque as pessoas queriam ficar ligadas a Portugal. Ô, Brasil! Ai, que é sua, Tafarel! Ê, Brasilzão! Né? Enfim, porque tinham privilégios com negócios portugueses. Eu falo disso já já. Então, na Bahia, na província Cisplatina teve guerra. Província Cisplatina teve guerra. Teve guerra no Piauí, do Major Fidié, e no Maranhão também teve guerra. Na Bahia, inclusive, o Dom Pedro I chegou a contratar, na verdade quase em todas as guerras, contratar tropas mercenárias para conter esses revoltosos. Né? Ele pagou por outras tropas, pagou, né, para outros grupos conterem essas guerras. Num desses grupos, que atuaram principalmente na Bahia, estava uma mulher disfarçada de homem lutando a favor das tropas brasileiras, ou seja, lutando a favor da independência. O nome dessa mulher é Maria Quitéria. Inclusive, eu vou até destacar aqui uma outra cor, né? Vou colocar aqui, ó, a Maria Quitéria, que é homenageada pelo Exército também devido à sua bravura, né? Fala-se, inclusive, que mesmo depois que ela estava disfarçada, ela foi descoberta, e aí ela até se casou, teve filhos, enfim, é um exemplo de heroísmo, um heroísmo para as mulheres, é verdade, sua memória deve ser lembrada. Acho que isso é muito pouco, inclusive, né? A gente acha que é muito pouco, mas enfim, que bom que tem essa memória também para relembrar o papel atuante, né, daquelas que comandam as nossas vidas, as mulheres. Né? Eu acabei de ser pai de uma filha, mais uma mulher para mandar em mim. Agora eu estou no sol. Além da minha mãe, tem a minha mulher e tem minha filha. Eu fico até um pouco emocionado. Mas é isso aí, para falar das mulheres, só citando isso. Então, primeiro, a gente tem que destacar que é uma independência que teve guerras. É um fator que não é muito comum, não é muito abordado, mas é uma releitura, uma certa nova interpretação, uma revisão bibliográfica, historiográfica sobre o tema em si. Massa. Outro fator importante é que no princípio, na formação aí do Brasil, procurou-se dar continuidade à fundação das instituições. Então, agora começa a história do Brasil enquanto nação. Não é o Brasil mais colônia, não é o Brasil joanino, talvez você não se lembre, mas antes desse período aqui, ó, o Brasil viveu a era com Dom João VI, né? Nesse período em que o Dom João VI governou o Brasil, foi um período, inclusive, que foram criadas várias instituições. Em 1808, Dom João VI, fugindo das tropas napoleônicas, veio para o Brasil como uma tentativa de salvar a sua corte, mais de 15 mil pessoas, escoltados pela Inglaterra. Eles vieram para o Brasil e aqui permaneceram até 1821. Durante esses 14, 13 anos que permaneceram aqui,
A família real, principalmente Dom João VI, criou várias instituições, criou a escola de cirurgia, criou uma academia de belas artes, criou uma academia militar, criou um jornal, criou um jardim botânico, criou fábrica de carta, de baralho, né? Eu sei que isso é meio inútil, mas eu gosto de falar porque está no livro da Lilia Schwartz também, né, gente? Então, assim, foi um período de que foram fundadas as primeiras instituições, né, no Brasil. E o Dom Pedro II ele deu continuidade, então começou a se fundar também essas instituições. Para isso, existiam dois grupos no Brasil, dois grupos. Eu tenho um grupo, digamos assim, é um grupo um pouco mais, qual é a palavra que eu vou usar assim, um grupo um pouco mais ligado a Portugal. Ele não era a favor da independência e ele defendia monopólios e se transformou num partido político, né? Então eu vou chamar esse grupo de Partido Português. Partido Português. É aqueles antigos grupos que sempre tiveram privilégios econômicos, enquanto o Brasil era colônia, tinha monopólios, né, do comércio de um determinado produto, enviava para Portugal, enfim, mais ou menos por aí. Então você tem o Partido Português e você tem também aqueles grupos que eram favoráveis à independência e que passaram a lucrar muito com a liberdade comercial quando o Dom João VI veio para cá. E esse grupo, esse segundo grupo, a gente pode chamar de Partido Brasileiro. Partido Brasileiro. Bom, então já havia uma intenção mesmo antes da independência do próprio Dom Pedro II de convocar Dom Pedro I de convocar uma Constituição. Ou seja, o Dom João VI, pai dele, já havia iniciado a fundação das instituições, agora havia uma intenção de criar uma Carta Magna que fosse um conjunto de regras soberano desse Brasil. Por isso, a primeira tentativa de fundar uma Constituição, ela veio em 1823. A chamada Constituição da Mandioca. Nossa, velho, o Brenão tá de sacanagem, velho. Constituição da Mandioca, pô, parece um negócio de outro planeta, né? Gente, é porque é o seguinte, essa primeira Constituição, ela tentou limitar os poderes do imperador, né? E para participar do processo eleitoral, para ter cidadania e exercer o direito de voto, cada cidadão tinha que ter uma renda correspondente a 150 alqueires de plantio de mandioca, de farinha de mandioca correspondente a 150 alqueires. Eu não tenho propriedade rural, né? Sou pobre de Maré de Si, sou um professor proletário, né? Eu não sou rico igual o Davi, igual o Thalisson, igual o Robinson, entendeu? Eu não sou fera igual ele, sou fiotinho, mas pelo pouco que eu sei, 150 alqueires de terra é terra com força, é terra pra caralho, velho. Né? Então poucas pessoas podiam exercer. O mais importante disso tudo aqui é que essa Constituição, ela tentou impor limites ao poder do imperador. Limites ao poder do imperador. Caramba, Brenão, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Tentou impor limites ao poder do imperador. Né? E o imperador, claro, não gostou disso. Não gostou, e o que ele fez? Ele não só suspendeu os trabalhos, como ele prendeu os autores desse projeto constitucional. Né? E aí, a suspensão desses trabalhos, a anulação dessa Constituição, atenção para as provas enciclopédicas militares, atenção para as provas decorebinhas e atenção para o espelho de temas que eu tenho falado aqui. Noite da Agonia. SPSEX já trouxe isso. A Noite da Agonia foi quando os autores dessa tentativa de carta constitucional foram presos. Beleza? Gente, aguarda um pouquinho aí, só um minutinho, dá aquele descanso, vamos tomar um cafezinho, não sai daí não, acompanha a gente, tem mais 30 minutos para a gente falar desse tema aqui que pode cair na prova da ESA.
Rapidinho, a gente já volta. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Beleza então, rapaziada? Tranquilo? Firme e forte? Bora voltar aqui para nossa diquinha de alguns minutos aí, falando sobre as questões e o tema da ESA. Né? Eu tinha parado na aula passada falando da noite da agonia. A gente sabe que a noite da agonia, né, foi aquele momento em que o Dom Pedro I suspendeu os trabalhos da Constituição de 23, mandou prender os autores dessa Constituição, né? E aí isso fez com que ele mesmo criasse, ele outorgasse, ou seja, impusesse uma nova Constituição. Gente, é o Brasil, né? Mais uma vez é o Brasil. Inclusive, alguns autores, gosto muito de destacar um cara chamado Ronaldo Vanfas. O Ronaldo Vanfas, ele também é o professor da Universidade Federal Fluminense, seus livros são sempre citados em editais e, portanto, eu considero muito importante, né? Eu, inclusive, recomendo os livros do Ronaldo Vanfas para leitura. Se você der um Google aí, você vai achar com certeza, né, os livros de história dele, para a gente, inclusive, mais uma vez, aquele nosso objetivo, 6 em 6, acertar 6 questões, fazer 6 acertos em 6 questões. Então, em relação a essa divisão dos poderes, o próprio Ronaldo Vanfas, ele fala que houve aqui uma espécie de tentação absolutista. Galera, é o seguinte,
Absolutismo é um tipo de poder muito característico do antigo regime. Sabe quando a gente fala daquele rei que tinha um poder absoluto, tipo Luís XIV na França, o rei que concentrava todo tipo de poder? Então, no século XIX, esse tipo de poder já havia sido muito combatido na Europa. No final do século XVIII, várias e várias monarquias já haviam sido transformadas em monarquias constitucionais ou até mesmo em repúblicas naquele momento, né? E isso fez com que essa tendência do absolutismo fosse cada vez mais esgotada. O Brasil era o único país da América que acabou adotando como regime de governo a monarquia, enquanto todos os outros, repito, todos os outros eram república. Então o Brasil é o único que preservou o estilo monarquista. E aí, nessa tentação absolutista, o rei de Portugal, o rei do Brasil, Dom Pedro I, ele impôs a Constituição de 1824. Ela foi outorgada, ou seja, imposta. Aí eu chamo o Thalisson, chamo o Davi, chamo a rapaziada do direito para me dar aquela força. Vê lá, outorgada, foi imposta pelo imperador, né? O Vargas também outorgou a Constituição de 1937, né? A Constituição, inclusive, né, que estabeleceu no Brasil pela primeira vez a pena de morte. Olha que doideira, né, cara? O Brasil já teve pena de morte para civis, né? Lá entre 1937 e 1945. Bom demais. Mas, de qualquer forma, sob influência desse conjunto de ideias, o poder foi dividido em 3 instâncias, ou melhor, em 4 instâncias. Ei, Brasilzão! Executivo, legislativo e judiciário. Mas acima de todos os poderes estava o poder moderador, que era de uso exclusivo do próprio imperador. Só o imperador poderia exercer o poder moderador no Brasil naquele momento. Enfim, né? Então a gente pode, inclusive, cravar aqui nesse ponto que pode ter ocorrido uma tentação absolutista. Outra coisa que a Constituição de 1824 estabelecia eram os critérios de cidadania, ou seja, de participação eleitoral. Foi estabelecido naquele momento um negócio que a gente vai chamar de voto censitário, galera. Voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário é o voto por renda. Voto censitário é o voto por renda, é o voto pelo din-din, é o voto por ter dinheiro. Bom, existiam pelo menos 2 níveis de eleição, o nível paroquial e o nível provincial. E a eleição no Brasil ela funcionava assim, funcionava em 2 níveis. Então, primeiro, quem votava, o primeiro tipo de voto era aquele cara que recebia uma renda anual de 100 mil réis. Renda anual de 100 mil réis. Beleza, de 100 mil réis. O cara que recebe 100 mil réis, ele votava, atenção, naquele indivíduo que recebia uma renda mínima de 200 mil réis, que é o nível provincial, né? Então eu vou escolher, entre os eleitores, entre os candidatos, eu vou votar entre aqueles que recebem 200 mil réis. E os eleitores de 200 mil réis, eles também vão votar, agora sim, para deputado e senador. No caso de deputado, a renda mínima, era de, renda mínima de 400 mil réis. Para o cara se candidatar, deixa eu colocar entre parênteses aqui, a deputado, no caso de deputado. E para o cara se candidatar a senador, a renda mínima
era de 800 mil réis. 800 mil réis para o cargo de senador. Então isso estabeleceu uma hierarquia social do voto, né? Então eu tinha, basicamente, dois tipos de cidadão. Eu tinha o cidadão passivo e tinha o cidadão ativo. O cidadão passivo e o cidadão ativo. Quem é o passivo? O passivo é o cidadão que não tem renda mínima para participar. E o cidadão ativo é aquele que tem renda mínima, ou seja, que participa do processo eleitoral. O cidadão ativo ele pode ser apenas votante ou ele pode ser elegível. Votante, ou seja, para ser só votante, ele recebe até 399 mil réis anuais. Afinal de contas, para ele ser elegível, ele tem que receber no mínimo 400 mil réis anuais. Eu estou dizendo, viu gente, a rigor da regra. É claro que poderia haver um ou outro manejo aqui e ali para, enfim, flexibilizar a candidatura de uma pessoa que tinha muita influência. No Brasil, nada é impossível para isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, elegível. Elegível. Aquele que tinha uma renda mínima acima de 100 mil réis. Ó, perdão, 400 mil réis. No caso, deputados e senadores. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá então, continuando a falar sobre esse primeiro reinado e sobre essa Constituição. Espera aí. Tranquilo então. Bom, outra característica da Constituição, seguindo o padrão aí que a gente estava estabelecendo sobre a Constituição de 1824, vou pegar aqui, ó, mais uma setinha aqui, tá vendo, ó? Estabeleceu o regime de padroado. No regime de padroado, a Igreja Católica era responsável pelos registros de nascimento, casamento e óbito. Vamos lá. Igreja responsável pelo registro de nascimento, casamento e óbito. Ou seja, a Igreja Católica tinha uma função dentro do Estado. Ao contrário, o imperador, o rei, poderia indicar aí certos cargos na hierarquia eclesiástica, né? Isso conta demais da conta nesse sentido que a gente está vendo aí. Beleza? Bom demais? Tranquilo então. Acho que a gente abordou os principais pontos aqui da Constituição. Vamos falar de outros assuntos ainda do primeiro reinado, vamos falar do reconhecimento da independência do Brasil. Espera aí, deixa eu citar aqui. Reconhecimento da independência. Nossa Senhora. Independência do Brasil. Dois pontos. Bom, os primeiros países a reconhecerem a independência do Brasil são dois, são eles México e Estados Unidos, 1824. México e Estados Unidos. Beleza, bom demais da conta. Massa. Aí em 1826,
Opa, caiu. 1826. Foi a vez da Inglaterra. Mas a Inglaterra impôs algumas condições, viu, gente? A Inglaterra, para o reconhecimento da... desculpa. Perdão. Em 1825, foi a vez de Portugal, mediante o pagamento de uma pesadíssima indenização do Brasil, né? O Brasil teve que pagar para Portugal uma pesadíssima indenização. Depois podemos citar, aí sim, em 1826, a Inglaterra. Galera, a Inglaterra, para ela reconhecer a independência do Brasil, ela não reconheceu antes porque ela esperou Portugal reconhecer. Depois que Portugal, né, reconheceu essa independência, tudo ficou um pouquinho mais fácil, né? Alguns caminhos ficaram mais abertos em relação a isso. Agora, é importante a gente notar que a condição que a Inglaterra impôs, ela foi uma condição muito importante, muito onerosa para o Brasil. Muito importante e onerosa para o Brasil. Entende? Por quê? Porque a Inglaterra, ela exigiu a renovação dos tratados de 1810. Renovação dos tratados de 1810. Esses tratados davam privilégio fiscal para produtos ingleses que chegavam no Brasil, né, com a tarifa fixada em 15%, o que era uma tarifa muito baixa para a época. Então, beleza. E outra coisa também é que ela deu um prazo para o fim da escravidão, para o fim do tráfico no Brasil. Para o Brasil. O fim do tráfico de escravos para o Brasil. Isso, inclusive, vai resultar numa das primeiras leis abolicionistas, chamada Lei Feijó, de 1831. Né? Só que essa lei, ela foi uma lei implantada apenas para atender a exigência da Inglaterra. Aí a gente costuma dizer, na boca miúda, né? Lei para inglês ver. É daí que vem a expressão, isso é para inglês ver, tipo, isso é só de fachada. Essa lei não foi respeitada. Mas se a gente for considerar a rigor, o tráfico internacional de escravos, a partir de 1831, sempre passou a ser, a partir daí, nesse momento, digamos assim, tráfico ilegal, né, de escravos nesse sentido. Beleza, bom demais da conta. Tranquilo, massa. Bom, nesse sentido, então, que a gente está vendo, acho que abordei legal, beleza. Agora eu vou apagar o quadro para a gente continuar falando dessa parte final do primeiro reinado, tá legal? Vamos falar da Confederação do Equador, não podemos esquecer. Vamos falar também, né, dos problemas do próprio imperador que o tornaram, digamos assim, muito impopular. Pera aí, deixa eu apagar tudo. Vou apagar aqui, fica aí, tá? Um minutinho só, rapidão. Desliga não. Opa! Tô apagando aí. Beleza. Então, entre tantos assuntos que a gente abordou ainda no primeiro reinado, temos que citar a Confederação do Equador. Confederação do Equador. Rapaz, se tem um estado, na época não era estado, né, era província, se tem uma província que incomodou profundamente os imperadores, o Dom Pedro I, na verdade o Dom João VI, né, o Dom João VI, Dom Pedro I, né, o Dom Pedro II também, foi o estado de Pernambuco, glorioso estado de Pernambuco, de um professor, grande amigo meu, fera demais, o Ivan, grande Ivan, um dos amigos que a Olimpíada Nacional de História me deu, né? Gosto demais do Ivan, ele é fera
siga os passos do Ivan, viu, Ivan? Um abração para você, se alguém da Paraíba não, se alguém de Pernambuco estiver assistindo aí, conhecer o professor Ivan, enfim, está aqui falando um amigo dele, um fã dele. A Confederação do Equador, ela aconteceu basicamente por um motivo muito forte, por dois motivos, na verdade. O primeiro deles, talvez um motivo mais intermediário, a crise econômica e o abandono do Nordeste naquele sentido. E o motivo principal foi, uma reação contra o autoritarismo do imperador, uma reação contra a outorga, a imposição da Constituição de 1824. Reação contra a imposição da Constituição de 1824. Então são, nesse momento, duas formas reativas, nesse sentido que a gente está vendo aí, entendeu? Duas formas reativas nesse sentido que a gente está vendo aí. Massa demais. Bom, essa Confederação do Equador, ela pretendia unir vários estados do Nordeste, liderados por Pernambuco, um dos líderes desse movimento foi o Frei Caneca. Inclusive, vários pernambucanos até acham que ele deveria ter sido considerado um dos heróis do Brasil, né, no lugar de Tiradentes. Bom, eu acho que os dois, né? É porque eu estou aqui em Minas que eu vou esquecer do grande Frei Caneca. Então esse movimento ele foi deflagrado e foi duramente combatido pelo próprio imperador, que acabou com o movimento e mandou fuzilar os líderes. Entre eles estava o Frei Caneca. Fala-se, inclusive, a historiografia fala que foi até difícil para os próprios soldados fuzilarem o Frei Caneca, porque ele era, sobretudo, um líder, né, muito popular, uma pessoa muito querida naquele Nordeste, naquele momento. Outro problema que aconteceu durante o governo do Dom Pedro I foi a chamada Guerra Cisplatina. Em 1826. Caramba, hein? Pensa num cara que não teve paz. A Guerra Cisplatina, ela é marcada pela tentativa da província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, de se separar do Brasil. Para quem não sabe, a província Cisplatina pertencia ao Brasil, né, desde a invasão feita pelo Dom João VI, né, para vingar o fato da Espanha ter ajudado Napoleão a invadir o Brasil. Aí invadir Portugal. Dom João VI vai lá e se vingou da Espanha, invadiu um território espanhol aqui na América, que é a província Cisplatina. E aí, em 1826, acontece o início, uma tentativa dessa província Cisplatina de se separar do Brasil e se juntar a Buenos Aires. Na época já era a Argentina. Mas houve então uma guerra, essa guerra, inclusive, uma guerra muito penosa para o Brasil. Eu vou colocar aqui que foi a tentativa de independência, tentativa de separação da província do Brasil e se juntar à Argentina naquele momento, né? Mas enfim, houve guerra, sim. O Dom Pedro I enviou exércitos para lá, mas essa guerra terminou com um resultado ruim para o Brasil. Eu não diria que foi exatamente uma derrota militar, mas foi uma derrota política, porque afinal de contas, nas negociações finais, que inclusive envolveu a própria Inglaterra, a província Cisplatina não ficou nem com a Argentina e nem com o Brasil. A província Cisplatina virou um país independente, chamado Uruguai. País independente, chamado Uruguai. Eita, Dom Pedro I, viu? E aí a gente pode falar que, inclusive, Dom Pedro I cometeu uma série de erros do governo dele. Uma série de erros, entre os quais podemos citar alguns aqui, inclusive.
E ao longo desses 9 anos, 22 para 31 é 9 anos, ao longo desses 9 anos, Dom Pedro I acabou se transformando num rei muito impopular. É isso, gente, um rei muito impopular, porque, afinal de contas, ele havia tentado ser autoritário, ele, inclusive, se manteve, assim, bem distante do povo, e também não teria como não ser. A sua Constituição foi uma Constituição muito impopular, as medidas que ele tomava foram muito impopulares, o seu comportamento social era muito popular. Então, isso deu a ele uma alcunha de rei, imperador impopular. Causas para a impopularidade do imperador. Brenão, mas ele era o rei, ele podia ser impopular, não tinha o menor problema. Do ponto de vista do poder, sim, né? Mas do ponto de vista das próprias elites, não. E aí, quem começou a reclamar aqui foram as elites. Aí a história é outra, né, mano? Aí, com a pressão das elites, ele teve que, sim, sair do lugar comum dele para ele tentar apaziguar e se manter no poder. Já adianto, dando spoilerzinho, que não foi possível. Então, para falar primeiro do comportamento social dele, olha, eu vou usar uma palavra, não há nenhum tom anedótico no que eu vou dizer, o tom é sério, né? A gente não pode brincar com isso, mesmo porque, como eu disse, né, é preciso ter respeito às mulheres, né? Tem só 3 mulheres que, enfim, comandam a minha vida, é minha mãe, minha esposa e minha filha, né? Então eu sou rodeado de mulheres ali. Por isso, antes de mais nada, muito respeito às mulheres. Mas o fato é que o Dom Pedro I ele teve um comportamento muito inadequado do ponto de vista social. Ele tinha várias amantes. Ele chegou, inclusive, a ter como amante a Marquesa de Santos, a irmã da Marquesa de Santos. Enfim, era assim, uma coisa fora do comum para um soberano, um rei do Brasil. Então, os casos extraconjugais do imperador pegaram muito mal, principalmente porque a sua mulher, fala-se que a sua mulher, a princesa Leopoldina, ela morreu... princesa Leopoldina não. Deu um bug aqui agora. Corta aí, fazendo favor. A esposa é Leopoldina mesmo. Oh, que animal. Eu estava na dúvida. Então isso contribuiu muito, inclusive, para que até a princesa Leopoldina, a esposa do Dom Pedro I, morresse de desgosto, né? Que era péssimo, pegava muito mal para ele, sem dúvida nenhuma. Então vou colocar aqui, ó, casos extraconjugais. Vou colocar aqui uma palavra que vai resumir muito da atuação dele, autoritarismo. Autoritarismo do Dom Pedro I, com a outorga da Constituição e a forma pela qual ele acabou com a Confederação do Equador, né? Vou colocar aqui também, devido às guerras e devido à má gestão do dinheiro, o Banco do Brasil foi à falência do Banco do Brasil. Podemos citar também o privilégio dado aos membros do Partido Português. Aos membros do Partido Português, desagradando os brasileiros. Importante destacar, Emília Viotti da Costa, uma grande historiadora da Unicamp, inclusive tia do meu parceiraço, Diogo Viotti, médico, estudamos
moramos na mesma república quando começamos a nossa graduação em Ouro Preto, apesar de eu ser formado no FMG, eu comecei minha graduação em Ouro Preto. Ser português, ou melhor, ser do Partido Brasileiro ou do Partido Português não significava ter nascido no Brasil ou ter nascido em Portugal. Significava qual causa que você apoiava. Se você apoiasse a independência, você era do Partido Brasileiro, do grupo dos brasileiros. Se você apoiasse a manutenção com os vínculos de Portugal, você era do Partido Português. Né? Vou colocar aqui também o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Assassinato de Líbero Badaró. Assassinato do jornalista Líbero Badaró. Né? Então, assim, esse assassinato ele teve um simbolismo muito grande, porque ele foi, digamos assim, qual é a palavra que eu vou usar? Ele era muito crítico ao próprio imperador, muito crítico ao imperador. E isso fez com que ele, inclusive, naquele momento, né, deixasse de lado certo ceticismo e mandasse matar o jornalista. Inclusive, ele protegeu o assassino do jornalista, deixando, naquele momento, as elites indignadas. Tamanha foi a pressão que os brasileiros, principalmente, começaram a solicitar ao próprio imperador que ele abandonasse o Brasil. Né? Palavras de ordem tipo morte ao imperador eram ditas o tempo inteiro. O historiador José Murilo de Carvalho, ele escreve isso, né, no livro dele As Armas Cidadãos, porque querem a deposição do imperador. Então ele se transformou muito impopular de tal forma, gente, não é simples assim, eu decido abandonar o trono brasileiro. Isso é a prova cabal de que a situação do Dom Pedro I era uma situação insustentável. Insustentável. Nenhum rei vai abandonar o trono. Talvez ele até se preocupasse até mais com Portugal, porque o Dom Pedro I tinha o seu filho Dom Pedro II na linha sucessória e tinha também a Dona Maria da Glória em Portugal como sucessora também. Ela seria rainha em Portugal. Então ele queria se preocupar até mesmo com o caso lá de Portugal. Ele não poderia mais ser rei de Portugal, mas a sua filha sim poderia. Então, visto tudo isso, em 1831, no comecinho de abril de 1831, ele entrega uma carta renunciando ao trono brasileiro, e inclusive esse momento é exaltado como uma segunda independência do Brasil. Tem esse significado. Por isso que eu falei lá atrás, 1831 tem um significado de segunda independência. Galera, valeu por ter ficado comigo, viu? Fizemos um resumão aqui do Brasil Primeiro Reinado, falei tudo de massa, tudo de importante. Nosso objetivo é 6 em 6. Espero que você tenha, inclusive, gostado da nossa aula. Pode colocar crítica humildemente, a gente recebe com muita humildade, tá? Pontos positivos, pontos negativos. Eu agradeço muito a sua presença. Mostrem concursos, fique conosco. Tudo nosso, nada deles. Valeu, galera! Até mais!